Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque vivo está, o amanhã enfrento, sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que tenho meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo em mim. Que belo é um benezinho, e que prazer o Filho dá. Maior prazer é ter certeza de um feliz futuro, Cristo vivo está, porque vivo está, o amanhã enfrento, sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que tenho meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Um dia irei passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer pra mim será vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque vivo está, o amanhã enfrento, sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que tenho meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Olá, amigos de estudos bíblicos. Já começamos hoje aqui com uma pergunta. Você reclama demais? Reclama de tudo? Pare de reclamar, porque nós estamos hoje a refletir nesse tema. E para isso eu gostaria que a gente abrisse a palavra de Deus em dois textos. Inicialmente você vai para a sua Bíblia física ou virtual, Filipenses capítulo 2, versículo 14, e depois nós vamos estudar Números capítulo 11 e 12. Números capítulo 11 e 12. E vamos estudar, já dei até um spoiler aí no início, a cultura da reclamação. Olha bem, a cultura da reclamação. Bíblia aberta, então vamos ver o primeiro texto. Fazei todas as coisas, ou seja, obedecer a Deus, a vontade de Deus, sem murmurações.
rebelião, infidelidade, reclamações, lamúrias, lástimas, nem contendas, é claro, que são aquelas disputas e debates inúteis e até mal intencionados que geram dúvidas e vacilações. Bíblia lida, então vamos agora orar. Pai querido, como é bom a gente sentir o teu cuidado para conosco em tudo, todos os momentos da nossa vida. Essa semana que passou, e agora nós estamos na Escola Dominical Online. Vem falar conosco aqui agora. Nos alimente, o Senhor conhece as nossas carências e necessidades. Nos alimente com a tua palavra e me usa como um canal. Oramos agradecidos por este momento especial de comunhão com a tua palavra. E oramos em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje, a cultura da reclamação. A cultura da reclamação. Eu estava lendo uma frase de um publicitário atual, né, século XXI, o Frederico Spaniel. E ele colocou uma frase que vem nos preparar para o estudo de hoje. Nunca vi nada regado a reclamações germinar. Pense bem. Nunca vi nada regado a reclamações germinar. Bem para o tempo presente, atual, que a gente está vivendo vamos dizer, uma epidemia de reclamações em todas as mídias sociais, no dia a dia, em qualquer lugar. Nós nos deparamos com as famosas reclamações. E até para isso eu preparei um reclamômetro. Olha aí, tem a palavra difícil de falar, porque é uma novidade, o reclamômetro, né? Eu vou deixar depois linkado nesse vídeo as 10 perguntas para definir se a gente é uma pessoa que reclama demais ou uma pessoa que não age dessa forma. Vou colocar aqui algumas perguntinhas inicialmente para ir você pensando, depois você responde lá no final do estudo, você vai lá no vídeo e responde as 10 questões. A primeira, quando você acorda pela manhã para trabalhar, estudar, você A, murmura ou reclama por ter que acordar cedo, ou agradece a Deus por mais um dia. A B, segunda questão, ao tomar o café da manhã, você murmura, reclama por não ter o pão fresquinho à mesa, ou agradece a Deus por começar a primeira refeição do dia com a família. Olha aí olha as perguntas. Terceira, em seu trabalho, estudo, você reclama, murmura diante dos desafios? Ou agradece a Deus pela força, capacidade e inteligência concedida por Ele para resolver os conflitos? Eu já fiz o meu teste no reclamômetro. Depois você faz o seu lá após o estudo, né? Está linkado, está na descrição do vídeo, as 10 perguntas, tá? E aí a gente já pode definir. Eu não sei como você respondeu, né? Eu até então estou dentro daquele que tem o padrão que não reclama. Espero que você também, do mesmo modo. É claro que, quando a gente fala de murmurar, reclamar, eu estou usando a palavra murmurar porque a palavra é bíblica, né? É usada biblicamente, não fala reclamação, fala murmurar. Olha bem aí. E eu fui dar uma olhadinha assim, no dicionário, o que é murmurar. É a atitude de reclamar, por isso que eu coloquei o tema, a cultura da reclamação, porque muitas pessoas nem entenderiam. Aqueles que têm uma visão religiosa entenderiam murmuração, que é reclamar, mas a maioria que não tem, não entenderia. Então, reclamar, lastimar. A pessoa reclama, lastima, queixa assim em voz alta, está sempre se queixando, resmunga, alguém com prática de criticar e censurar, pessoas que falam contra outra. Então aí vai um grupo de colocações, mas basicamente é reclamar. Então a gente vive numa sociedade não só em nível de Brasil, mas em nível internacional, universo das reclamações. E quando nós lemos essa orientação do apóstolo São Paulo à igreja de Filipenses, ele dá um destaque muito grande. Fazei todas as coisas sem murmurações, sem reclamações, nem contendas. Essa é a colocação dele. Por quê? Porque é muito sério a cultura da reclamação.
Há pessoas até que ao encontrá-las pela manhã, em vez de eu dizer bom dia, ou encontrá-las à tarde, boa tarde, ou encontrá-las à noite, dizer boa noite, a vontade não é essa, a vontade é o que dói hoje, qual a reclamação do dia? Porque, e é sério, porque é um vício que nós acabamos sendo influenciados. Então tem que tomar cuidado porque essa epidemia pega. Por isso vem hoje, né, a palavra de Deus falar para nós a cultura da murmuração, no caso específico, mais atualizada, a cultura da reclamação. Por quê? Em primeiro lugar, vamos ver biblicamente. A palavra de Deus fala sobre esse pecado até. É um pecado a reclamação. É sério, é tão sério que a gente vai pensar nisso hoje. E nós vamos lá para Israel, que é conhecidíssimo texto de Israel. Então vamos lá para a primeira queixa da cultura da reclamação. Números 11, eu falei para você ficar com a Bíblia aberta, então vamos para o número 11, eu vou ler agora 3 versículos iniciais. E aconteceu que queixando-se o povo, por isso que é a primeira queixa, o povo de Israel, lá no deserto, era mal aos ouvidos do Senhor. Deus não se agrada de pessoas que queixando, lastimando, lamentando, reclamando, murmurando. Porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Consumiu até as pessoas ali. O que, na verdade, a murmuração, a reclamação, às vezes nós dirigimos as pessoas, mas é o próprio Deus. E o versículo 2. Então o povo clamou a Moisés. E Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. Versículo 3, de Números 11. Pelo que chamou aquele lugar Taberá. Não Itaberá, Taberá. Porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Porque Deus não se agrada de pessoa queixosa, reclama. Até nós não aguentamos pessoas assim. E fica o tempo todo reclamando, lastimando, lamentando. 3 dias eles já tinham passado de viagem após a libertação do Egito. E lá estavam eles reclamando por falta de água. Se você leia Êxodo, né, lê Números, que a gente está trabalhando hoje aí, você vê claramente, era um povo que reclamava de tudo, nada estava bom. E agora, para eles não perderem o costume, como muita gente também, até a gente se assusta quando a pessoa não reclama, depois de 3 dias também se queixaram. E as razões, é claro, não foram mencionadas. Mas veja bem que a queixa demonstrava má vontade em relação a Deus. Até uma rebeldia, né, em relação a Deus. Porque na verdade estavam reclamando, murmurando, lastimando a situação. E não era propriamente a Moisés em si, mas era o próprio Deus. Porque é o Deus que os tirou do Egito e eles estavam ali no deserto caminhando. E aí Deus dá um sinal para eles de aviso, né? Queima as extremidades do acampamento. E, inclusive pega algumas pessoas por causa dessa atitude que não agrada ao Senhor Deus. E observemos que a murmuração, ela não só entristeceu Moisés ali naquele momento, mas a Deus, que tinha libertado o povo do cativeiro egípcio. Imaginemos o que Deus fez depois de 400 anos, que era a promessa a Abraão, que eles ficariam no Egito. Deus os tirou de lá e libertou. Né? E agora o que acontece? Não há momentos em que Deus orienta, Deus mostra, mas momentos que Deus age também. Né? E Deus agiu ali, naquele lugar, e chamou até o lugar de Taberá. E Taberá não é Itaberá, mas Taberá, que quer dizer queimar. Por quê? As pessoas reclamam de tudo, né? Então, assim Deus pode agir, né? Porque as pessoas reclamam do tempo, não está bom o tempo, se está quente, se está frio. Nós vivemos numa sociedade assim, parece que em todo lugar as pessoas estão nessa situação, nessa realidade, né? E a primeira queixa aí já começou mal, já veio a ação de Deus, porque Deus não se agrada das pessoas que reclamam. Por isso a primeira lição aí importante a tirar dessa primeira queixa, nós devemos evitar reclamação, murmuração contra as dificuldades enfrentadas, como aconteceram com os israelitas no deserto. Veja bem, a fim de não entristecer a Deus e sofrer consequências.
Porque virão consequências aquelas pessoas que vivem nesse universo da reclamação. E eu estava lendo um artigo científico em que fala que quem vive muito nesse universo cria no cérebro um negativismo tremendo. O cérebro fica programado a ser totalmente negativo em todo o tempo. Mas vejam bem, temos aí a segunda lição, que é a segunda queixa. Agora nós estamos em Números capítulo 11, de 4 a 7. O versículo 4 de Números 11 nos diz: um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se. Veja bem, queixaram de novo voltando. Ah, se tivéssemos carne para comer. Olha bem a realidade. Deus mandava para eles maná do céu. Eles tinham comida todo dia. Então vejam como é o perigo da reclamação. Tinha esse grupo de pessoas que não eram judeus, que veio no meio do povo. Há traduções que colocam um populacho que veio no meio do povo. E eles começaram a reclamar. Agora versículo 5. Nós lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. O sofrimento eles lembraram. E também dos pepinos. Olha que coisa mais tola, tosca. Quando a pessoa começa a reclamar, ela perde a razão. Perde essa capacidade de avaliar, reclamar de pepino, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas vejam o que Deus já tinha feito com eles, os tirado do Egito. Deus havia aberto o mar vermelho para que eles passassem. Deus estava cuidando deles em todo o tempo. A nuvem, durante o dia, ali era um toldo, e à noite, a coluna de fogo, e eles estavam ali mais preocupados. É interessante quando a pessoa sai da zona do conforto dela, quando ela vai passar um deserto da vida, ela não para relembrar o que Deus já fez. Como diz o governo Hernandes, a pessoa tem uma amnésia no cérebro. Ela esquece do que Deus já fez. Ela fica focada para aquele momento presente, o reclamão e assim. O versículo 6, 11, 6. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão esse maná diante dos olhos, uma comida cair do céu. É como se uma quentinha, uma marmitex caísse do céu todo dia para eles. Eles tinham aquela comida, os 6 dias, era só no sábado que não. Ainda tiravam, colhiam o dobro. Observemos que o Nilo, na verdade, é um rio similar ao Amazonas. E o Nilo, as margens dele é muito férteis. Aí uma foto atual do Nilo. E a produção agrícola era abundante. Então havia realmente isso no Nilo. E esse grupinho aí de estrangeiros se juntaram aos hebreus na fuga, versículo 4, né? Esse bando de estrangeiros que havia no meio começou a insuflar o povo. Então a gente tem que tomar cuidado porque a epidemia contagia. A gente está numa firma, está numa comunidade religiosa, está em qualquer lugar, o grupinho reclamão começa a contagiar o grupo, e é o que aconteceu aí. E observe que o tom que eles usaram para falar do maná. A partir do que eles entraram no deserto, todos os dias tinha maná para eles, com exceção de sábado, que na sexta-feira colhiam duplamente o maná. Deus dava comida do céu para eles, e não estava bom, porque a pessoa não está bem com ela própria. O reclamão não está bem com ele mesmo, ele não tem no coração dele a consciência, vamos dizer, de que o que Deus havia feito, realizado. Isso é um pecado, porque Deus estava operando, cuidando, zelando. E eles desprezaram este maná. Gente, eu daria graça a Deus, mas a comida era lhe dada diariamente, com exceção do sábado. E como era esse maná? O versículo 11, capítulo 11, versículo 7, traduz para nós. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor do bedélio. E eles, todo dia, Deus tinha provisão para eles, durante toda a jornada. E quando nós lemos o texto bíblico, a gente vê que começou o maná quando eles entraram no deserto, e só parou de cair o maná do céu, a comida do céu, a provisão do céu, quando eles chegaram à terra prometida. Durante 40 anos. Olha que ingratidão desse povo. Porque o reclamão é ingrato. Olha o que aconteceu aí. E uma das coisas que a gente lê no texto bíblico que nos chama a atenção, as roupas deles não se gastaram durante 40 anos. Lembra, a gente tem roupas aí que duram 1 ano, 2, 3, 40 anos. As sandálias também duraram. Então veja a providência de Deus. Eles se voltaram contra a providência de Deus. O reclamão está sempre... Porque a providência de Deus é em tudo na nossa vida.
Deus providencia tudo, tudo que temos é dado por Ele. E o reclamão se volta contra o próprio Deus. Porque ele está tentando achar deficiências na ação de Deus, que é o que aconteceu aí. Agora veja bem, esqueceram das privações, eles esqueceram que eles foram escravos, chicoteados, sofreram. Não lembraram dos milagres que Deus havia feito. Deus abriu o Mar Vermelho, as 10 pragas eram a mostra do poder desse grande Deus. Não confiaram na providência desse Deus maravilhoso, que é o nosso Deus. Águas em sangue, rãs, piolhos, mosca, pés dos animais, ursa, chuva de pedra, gafanhoto, trevas e mortes dos primogênitos. Deus mostrou, destruiu os deuses egípcios, através mostrando, e eles ali cuidados, zelados por Deus em todo o tempo. E a tendência, a pessoa que reclama demais, murmura demais, esquece das boas coisas vivenciadas com Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com a sociedade que vivemos, que é uma cultura, está impregnada nas pessoas. A reclamação, não tem um dia que a gente não encontra uma pessoa a reclamar. E o que acontece? Elas esquecem do que Deus já fez. Elas olham para o tempo presente e esquecem das maravilhas operadas por Deus no passado. Mas veja bem, Jesus Cristo foi maravilhoso porque ele usou esse simbolismo teológico aí em relação ao sustento do homem. Porque ele usou a expressão aí rumo à eternidade. Porque nós estamos caminhando rumo à eternidade, como os irmãos lá do passado. E Jesus declarou a eles quando veio, João 6,35. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Ele é o pão do céu que desceu para nos socorrer. Espiritualmente e materialmente, o Senhor nos socorre em todo o tempo. Agora veja bem, ainda o João 6,49, Jesus falando, usando essa figura do maná, que eles estavam desprezando lá no deserto. Seus pais comeram maná no deserto e morreram. O maná não existe mais, nós não temos o maná aí presente, né? Como não tem a arca da aliança. Agora veja bem, o versículo 50 de João 6. Este é o pão que desce do céu, para que quem dele comer não morra. Então o pão que eles recebiam, caía do céu o pão. E hoje nós temos o pão do céu, que é Jesus Cristo. Ele veio para nós, alimentou a nossa alma, nos arrependemos dos nossos pecados, pedimos perdão, e o Espírito Santo passou a morar em nós. E nós já temos o nosso nome escrito no livro da vida. Porque nós comemos o maná do céu, que é o próprio Jesus Cristo, que viria, e veio e cumpriu, e hoje nos deu a salvação. E aí a lembrança. Mas veja bem, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Agora observemos uma segunda lição aí, na segunda queixa do povo de Israel. A murmuração e a reclamação gera ingratidão. Então, ao esquecer de tudo realizado por Deus e sua providência, então, porque a pessoa foca nos problemas, em vez de lembrar que ela tem o Deus da solução. Em toda e qualquer realidade que vivemos, todos os problemas da adversidade, nós temos o Deus da solução. Ele solucionou tudo ali. Queriam carne? Deus mandou vir codornizes para eles comer um mês, sem parar as codornizes. Comeram carne um mês, Deus colocou ali para eles. Queriam água, Deus deu da rocha, saiu água. Porque é um Deus de providência e é o mesmo Deus que opera ainda hoje em nossas vidas. Mas veja bem, a terceira queixa. Agora, Números 12, capítulo 1 a 3. Números 12. E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Agora, a queixa é dentro da família de Moisés. Porque isso que acontece conosco também. A gente vive na comunidade, na sociedade, na empresa, em qualquer lugar, na escola. Mas agora é dentro de casa. Por causa da mulher cuxita que tomara. Por quanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Olha, começaram a questionar a autoridade de Moisés. Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Isso é muito importante. Deus ouve tudo, porque o nosso Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então ele sabe de tudo. Nada está imune diante da visão divina. E era o varão Moisés muito manso, olha que interessante o destaque a ele, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Maravilhoso isso, né? Jesus também, a mansidão e a ênfase em relação a Moisés. E logo o Senhor disse a Moisés e Arão e a Miriam,
Vós três, saí a tenda da congregação e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e a Miriam e eles saíram ambos. E disse, agora o versículo 6 de Números 12, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos farei com ele. O 7, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, e de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivesse temor de falar contra o meu servo Moisés, meu servo contra Moisés. É sério, toda reclamação, tudo que você dirige, Deus está observando, vendo, e ele age. Olha aí o que aconteceu. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés por causa da mulher cuxita. Na verdade, por trás disso estava uma crítica pessoal à liderança de Moisés. Talvez por serem mais velhos, eles quisessem a liderança. E ela foi listada primeiro aí, olha, foi listada primeiro. O casamento com uma cuxita, ou seja, uma mulher africana, entendeu? Mas na verdade, ali o argumento racista, porque na verdade tinha um ressentimento em relação a Moisés. Eles estavam com ciúme de Moisés, nesse papel proeminente, como no canal da revelação de Deus. E eles haviam esquecido que Deus tinha abençoado a comunidade com dons. A Arão, o dom de sacerdote. A Miriam, cantora e profetiza. Então, cada um tem o seu dom. Eles queriam tomar o lugar do outro. Deus coloca as pessoas certas. E é claro que o povo perderia a bênção de ter um sacerdote, que foi Arão, e uma cantora, que foi Miriam e profetiza. É claro que a gente vê em Números 12, 10. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Então a gente tem que tomar cuidado, porque muitas coisas nós sofremos consequências. Deus age para a gente aprender. Deus alerta e às vezes toca até na nossa vida para isso. Como aconteceu com Miriam. Sua aparência era como a de neve. Da neve. Arão voltou-se para ela, viu que ela estava com lepra. O 11. E disse Moisés, por favor, meu Senhor, ele clamou a Deus pela irmã, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. E aí a gente observou. E a gente observa aí, seriamente, e era uma doença de pele, né? Semelhante à lepra. E é claro que depois disso, você pode perguntar, mas por que Arão não pegou a lepra também? Porque na verdade Arão possivelmente teria se arrependido, e outra coisa, Arão era o sacerdote. Ele tinha um papel a desempenhar. E ela foi a que agitou a coisa, né? Ela incitou a coisa. E a gente tem que tomar muito cuidado com a inveja. A inveja é uma coisa que literalmente cria essa animosidade entre as pessoas. Eu estava ouvindo essa semana a história aí de dois pastores, né? São do nosso próprio meio, que um agride o outro, coisas desse nível, né? Por ciúmes um do papel do outro, no seio da igreja como um todo. E em Provérbios 14:30 nos alerta, o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão, olha bem, a inveja é a podridão dos ossos. E a palavra usada inveja no hebraico é kiná, que literalmente é uma ambição desmedida. E isso tem causado problemas sérios de reclamações, murmurações, lástimas, queixas do nosso meio. Mas veja bem, e a gente deve evitar essas murmurações, e no caso específico aí de Miriam, tentar controlar as escolhas, né? Então as pessoas querem que as pessoas façam o que elas querem, mas cada um tem sua missão a desempenhar. E isso muitas vezes causa ruptura na família e na sociedade. E aí no terceiro ponto, aprendemos nessa terceira parte, a falta de obediência à palavra de Deus leva os irmãos de sangue, os quais deveriam amar e respeitar, a se levantarem contra as escolhas pessoais uns dos outros, além de contra o chamado de Deus em suas vidas. Concluindo, 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Nós vamos dar agora uma cura, porque a epidemia está aí alastrada em nível mundial e nível nacional, da reclamação. E nós todos estamos envolvidos, todos temos um probleminha com reclamação, não adianta dizer que não. Alegrem-se sempre, orem continuamente,
Deem graças em todas as circunstâncias. Não é qualquer uma não que o apóstolo São Paulo orienta aí para combater a murmuração, a reclamação, a lástima, a queixa. Em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Por isso, alguns pontos importantes. Seja uma pessoa agradecida. Quem é agradecido não reclama de nada, porque sabe que tudo tem um propósito, tem a providência de Deus. O apóstolo São Paulo orienta a gente em Filipenses 4,18. Mas tenho tudo até em excesso. Tenho amplo suprimento depois que recebi de Epafrodito, o que enviaste como aroma suave, como sacrifício aceitável e agradável a Deus. E sejam sempre agradecidos. Quem é agradecido não se leva pela epidemia da reclamação. Haja o que houver, porque essa é a vontade de Deus para vocês. 1 Tessalonicenses 5,18. Dependa de Deus. Olha aí o remédio para curar a reclamação. Filipenses 4,10. Alegro-me muito do Senhor por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estavas lembrado, mas vos faltava oportunidade. Terceiro ponto importante, receba de Deus a força para o contentamento. E aí Paulo coloca para nós o segredo. Tem uma amiga chamada Cecília Barijan que ama esse versículo. Olha a Cecília aí. E é um fortalecimento para nós. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou tudo posso naquele que me fortalece. É isso que nós temos que enfrentar qualquer situação. E não abrir a boca para pecar contra Deus por causa desse pecado que é a reclamação. Cuidado. Seja uma pessoa generosa. Então aí é uma coisa fabulosa. O apóstolo São Paulo coloca muito bem, Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza, na glória em Cristo Jesus. Por isso, avaliemos bem a nossa vida, como ela está. Você reclama demais? Né? Tem reclamado? Pare de reclamar e agradeça a Deus pela sua vida e viva uma vida de gratidão a Deus, porque a gratidão é a forma para eu combater a reclamação. Eu já morei nessa rua, nesse bairro. É horrível esse bairro, as casas são apertadas, o ambiente é pesado, é um clima terrível morar na rua da ingratidão. Mas a partir do instante que eu mudei para a Rua da Gratidão, e olha que tem casas vazias lá no meu bairro, tá? Esperando as pessoas. O ambiente é outro, o ar é outro, porque a pessoa descobriu que a gente e aprendeu com o apóstolo São Paulo, né? Viver contente em toda e qualquer situação. Porque o apóstolo São Paulo ainda, Romanos 8,28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é nisso que nós vivemos e confiamos. Que Deus abençoe. Amém. Nós vamos, no final agora, cantar A Certeza do Crente. É uma música feita por Daniel Webster Whistle, Well Nathan, 1885, e James McGlennan, 1883. E o texto diz o seguinte: não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Não sei o modo como agiu o Espírito Eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. É algo transcendente, é algo do Espírito Santo. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. E não sei se ainda longe está ou muito perto vem, a hora em que Jesus virá na glória que ele tem. E vamos cantar enfatizando. Preste atenção no que você está cantando comigo daqui a pouco. Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Até o momento que nós vamos encontrar com Jesus e desfrutar da vida plena, eterna com Ele. Após a oração, nós vamos cantar esse hino. Vamos orar nesse instante. Oremos. Grato, Senhor Deus, pela Escola Dominical Online, pela palavra ter falado ao nosso coração, e opera em nós de tal maneira que não haja no nosso coração a ingratidão, a reclamação, a lástima, a queixa, que a gente possa viver uma vida plena em Ti, confiante, e uma vida de gratidão. Em tudo dai graças, e cumprindo a Tua palavra, vivendo uma vida agradável a Ti. E agradecemos ao Pai pelo que o Senhor tem feito. O Senhor tem operado na vida da mãe da Cauane, né, a mulher lá do Flor do Tempo que ora,
graças a Deus ela está melhor. E agradecemos muito pelas vidas de Heloína e Marina, que aniversariam essa semana. Lembramos também das mulheres que oram, que estão começando a agir. Elas não só oram, mas elas estão começando, Deus está dando a oportunidade de elas mostrarem o seu poder na vida de cada uma delas. E agradecemos muito pelo encontro na primeira igreja batista lá de Iapiaí. Houve muitas conversões, muitas pessoas aceitaram Jesus. Cuida dessas pessoas, Senhor, as ampara, as proteja e dá sabedoria a esta igreja para trabalhar com elas, Senhor. Colocamos agora, ó Pai, os pedidos. Nós intercedemos e o Senhor tem nos respondido, somos gratos por isso. Tem misericórdia, Juliana Matos, do Renato Milan, da Adriana Martins, jornalista, do Dal, do Barbosa. Ó Pai querido, todos eles estão a passar pelo câncer, combatendo o câncer. E seja, Senhor, de maneira toda especial, trabalhando lá na Adriana, em Jaú, precisando da Tua graça, trabalhando na vida do Barbosa, que operou essa semana o esôfago com câncer. Cuida dele, Senhor, e guarda, Senhor, todos os demais que estão em tratamento. Colocamos, ó Pai, o Zacarias Teotônio, ó Pai querido, aquele jovem, e esteja acompanhando agora o medicamento que ele tomou. Tudo está sendo feito, dando sabedoria aos médicos e como tratar essa síndrome que o Zacarias está passando. Guarda a sua esposa Mariana, seu filho Jefferson, os seus irmãos, a sua família. Colocamos ao Pai também o Jair Machado Filho, seja operando, cuidando dele, restaurando a sua saúde, fortalecendo fisicamente e espiritualmente. Guarda a Evanina, a sua recuperação. Ó Pai querido, lá no Japão, esteja com a Edilene, também no seu combate ao câncer. E do mesmo modo, lá na Itália, a Tânia, Senhor. Cuida dessas pessoas que estão precisando da Tua graça, do Teu poder. Nos lembramos, ó Pai, da irmã Jocélia, que mora lá em Colônia. Ó Pai querido, a igreja lá precisa ser guiada, dirigida por Ti. E seja combatendo aquela lenda terrível que afeta a vida da cidade de Colônia, que essa possa ser tirada pelo Teu poder. E seja com o Elton também na sua recuperação. O guarda, o proteja. E não esquecemos, ó Pai, do Alexandre também, no seu tratamento em relação ao câncer. Agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas, por tudo. E abençoe o nosso país. Cuida da liderança dele em nível federal, as lideranças estaduais, municipais. E guarda, Senhor, a todos nós. Cuida, Senhor, das guerras que estão a agir nesse mundo. Tenha misericórdia, esteja assistindo tudo com a Tua graça, com o Teu poder. E seja, ó Pai, também cuidando daquelas pessoas ali em Porto Alegre que perderam as suas vidas naquele incêndio. Seja confortando aquelas famílias. E agradecemos por esse momento, pela Tua palavra e nos abençoe agora no louvor a Ti através do canto. Nós oramos e adoramos em nome de Jesus. Amém. Vamos agora então louvar a Deus. Cantemos. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus é Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso, guardará pois o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agir o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso, guardará pois o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se mal ou áureos dias vem até da vida o fim. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso, guardará pois o meu
tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a ordem que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso, guardará